deixa eu apresentar o professor Marcelo Santos. O professor Marcelo Santos é diretor acadêmico da Faculdade Casper Libero, pesquisador e estrategista em educação, comunicação e cultura digital. Doutor em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aqui só quero fazer um parênteses, semiótica é difícil, né? Eu, pelo menos, acho. Toda vez que eu tentei ler um livro de semiótica, eu me embaralhei inteira. Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atua na intersecção entre formação humana, inovação acadêmica, tecnologia e transformação institucional. Trabalha com desenvolvimento de produtos educacionais, aprendizagem online, branding educacional, inteligência de mercado e desenho curricular. Além de atuar como mentor e conselheiro de startups, liderança C-Level e EdTechs. Pesquisa em inteligência artificial, plataformas, cultura digital e os impactos das transformações tecnológicas na educação, na comunicação e no trabalho. E o nosso querido professor, eu adoro chamar vocês de professores, porque eu respeito tanto essa carreira, eu acho que é a melhor carreira que tem no Brasil, e acho que para você ser professor, você precisa ter vocação, não tem jeito. Senão você cai fora logo, se não tiver vocação. E o professor vai estar falando de IA, não quer produzir conteúdo, quer ser o veículo, pronto. Então lá vem a pergunta, por que a IA quer ser o veículo? Então, eu vou começar te respondendo e, na sequência, recorrer a uma apresentação pequena. Certo. Eu fiz para organizar as ideias, mas por que a IA ela quer ser o veículo? Porque produzir conteúdo não é onde está o dinheiro hoje. O dinheiro está em distribuir o conteúdo. Aliás, sempre foi assim, tá? Via de regra. E no que a gente chama, que vai ser a base, enfim, a ancoragem do meu raciocínio de economia da informação e de capitalismo de dados, é exatamente nesse novo ativo, na exploração dele, né? Na exploração da produção de dado. E quanto mais barata for essa produção, melhor para o capitalista, né? Mas ele ganha. Produzir dado é uma coisa caríssima. Distribuir dado talvez não seja tão caro. Então, começo com essa resposta sintética, mas para organizar minha fala, eu que falo pouco, eu fiz um Frankenstein de algumas aulas que eu dei no mestrado aqui da Casper Libero. Eu sou especialista em economia da informação. E, enfim, essas aulas me ajudam a organizar a conversa que a gente vai ter, que é uma conversa que nos permite deslocar, enfim, a nossa conversa de produção de conteúdo para distribuição de conteúdo. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando isso aqui com correção, me parece que não, né? Janela, vamos ver se agora vai. Estranho. Vocês não estão me vendo, né, gente? Estamos sim. Estão vendo a apresentação também? Boa. Também. Então vamos lá. Então, eu acho que a gente pode recorrer ao noticiário recente para organizar essa fala, pensando num buraco aí de 9 meses, que segregam essa notícia recente, né, da Folha de São Paulo, entrando com uma ação contra a OpenAI, para a notícia da semana passada, dos últimos dias, de que o UOL, Folha e OpenAI assinaram aí um acordo cujos números a gente não teve acesso, né, mas um acordo e que numa leitura ligeira minha, para esse momento, eu não entendo que foi um acordo em que a Folha de São Paulo, a UOL, os veículos como um todo, a gente vai falar disso mais para o final, né, que a gente tem que parar de lutas individuais e se ver como classe para conseguir alguma coisa, está faltando um pouco essa consciência crítica quando a gente fala de publishers, mas nesse processo a gente tinha, então, inicialmente, ano passado, há 9 meses, foram encontradas 20 mil referências ao domínio da UOL no GitHub, que é esse repositório, né, que desenvolvedores usam para produzirem coisas como aplicativos e inteligências artificiais, 45 mil acessos de GPT, né, robôs, apenas em julho de 25, paywalls ignorados pela máquina, e aí a gente teve essa notícia recente. Até falei com a Tânia, nossa, mas parece que eu estava adivinhando que isso ia ser anunciado, né, de que houve um acordo. Só que nesse acordo, o que é que aconteceu, né? A Folha de São Paulo e a UOL aceitam compartilhar em tempo real,
em troca de ferramentas e de compensação financeira, que a gente não sabe qual foi, o seu acesso para OpenAI, para o ChatGPT. E aí, na minha concepção, e eu vou explicar isso a partir da economia da informação, e do meio da palestra para frente, a gente vai ter alguns dados do mercado, do Reuters Report, que referendam essa minha fala. Aparentemente, esse acordo ele não resolve o problema, ele legaliza o problema, que é a exploração dos veículos de notícia pelas grandes plataformas de inteligência artificial. E aí, eu coloco em diálogo essa minha fala com um dos últimos cafés que a gente teve aqui, com o Pedro Burgos, e essa vai ser uma das minhas conclusões, de que a gente, de fato, talvez deva parar de nomear o que as revistas podem entregar como conteúdo, e a gente deva passar a nomear os entregáveis, a tangibilizar o valor das revistas em outro campo semântico, né? A gente tem que falar de coisas como confiança, como atenção, como exclusividade, e foi muito interessante para mim assistir essa fala do Pedro, porque ele já traz alguns dos números que eu vou trazer para vocês, que dialogam profundamente com, e aí eu de fato entro na palestra, com um trabalho que eu li e ao qual eu tive acesso semana passada de uma colega do Estadão, querida Carla Miranda, que me contou que tinha ido para Reuters, com bolsa lá, no Reuters Institute de Oxford, fazer uma pesquisa que conversava profundamente com essas minhas sinapses que eu trago aqui para essa conversa. Que é exatamente esse paper, é o paper que ela publicou, tá? É um paper público, vocês acham ele para download, e que nas conclusões, também adiantando algumas conclusões da minha fala, a Carla vai dizer aqui que talvez as revistas, os veículos, devam expandir a sua marca para novos mercados como educação, eventos, B2B, e ela vai se perguntar muito quando a gente aceita acordos como esse que a Folha de São Paulo e a UOL fizeram com o ChatGPT, o quanto a gente está protegendo a nossa marca, que deveria ser o nosso principal ativo, e o quanto a gente está transformando a nossa marca, que foi construída com décadas de trabalho sério, em uma commodity que não tem absolutamente qualquer tipo de valor. Então, é sobre tudo isso que vai gravitar a nossa conversa. E antes, acho que vale a gente lembrar que, via de regra, quando a gente vai falar sobre inteligência artificial e o mercado editorial, a gente tem uma conversa que ela é bastante infantil, no sentido de concentrar a nossa atenção na conversa de que, será que a IA vai substituir os jornalistas nas redações? Será que a IA vai escrever melhor do que um redator humano ou uma redatora humana? Isso é uma pergunta estéril, primeiro porque isso já é praticado em larga escala, para citar um caso que tem a ver conosco, né? Desde 2016, mas aí se você for olhar a história do uso da inteligência artificial nas redações, ela é desde os anos 70 que ela acontece. E aí quem conta isso para a gente é a Silvia Furtado, que é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, e está fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, e eu recuperei um trabalho da Abras de 2019 da Silvia, em que, baseado no mestrado dela, em que ela disserta sobre essas questões e vai mostrar que nos anos 70 já se usava a inteligência artificial para se escrever em redações, coisa como previsão do tempo, e que a partir dos anos 90, esse uso ele passa a ser relativamente comum nas maiores redações do mundo. Então, essa discussão se a IA vai escrever, o quanto vai escrever, se vai substituir o redator, ela até tem que acontecer, mas ela é a discussão menos relevante quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de setor. Qual que é a discussão mais relevante? É aquela que está ancorada nesse capitalismo ultracontemporâneo, que é o que a gente chama de capitalismo de dados. E aí o clássico contemporâneo que discute isso é esse texto, Os Custos da Conexão, que é de autoria de dois pesquisadores, um do Norte Global, um do Sul Global, né, o Nick Goldry, e o Mejias, que é mexicano, mas que, enfim, trabalha, produz intelectualmente hoje nos Estados Unidos, em Nova York. E nesse livro, nesse artigo, nesse livro, eles
nos ajudam a diferenciar o capitalismo tradicional do capitalismo de dados. E aí vejam que coisa maravilhosa que eles nos contam aqui. O que é que caracteriza o capitalismo até a emergência da internet para uso civil e, mais contemporaneamente, até a emergência das tecnologias que devoram dados que são produzidos 24 horas por dia por tudo aquilo que fazemos nesse fenômeno que é chamado datificação. Eu tinha uma apropriação de recursos, uma evolução de relações sociais e econômicas assimétricas, desiguais, que garantiam que poucas pessoas tinham a condição de explorar a maior parte dos recursos, uma distribuição global absolutamente desigual de tudo isso, e uma disseminação de ideologias que justifica, que naturaliza que isso seja feito. O que é que acontece no capitalismo de dados? Olhem que coisa maravilhosa, a mesma coisa, tudo fica igual. Só que agora, em vez do capitalista ir atrás de petróleo, ao invés do capitalista ir atrás do carvão, o capitalista vai atrás de dados. Porque dados viram informação, informação pode virar conhecimento. E esse é o capitalismo do século XXI. E aquilo que os veículos noticiosos produzem, aliás, nem é dado, eu não vou entrar nessa distinção semântica, é de fato conhecimento, né? Mas, para além do conhecimento, eu tenho dados ali, né, que foram apurados por alguém com um grande investimento de tempo, de dinheiro, às vezes com risco de vida, como a gente vai ver, né, quando o New York Times manda dezenas de jornalistas para cobrirem a guerra da Ucrânia. Então, tem um custo humano, um custo financeiro, um custo social, para que esses dados eles sejam produzidos. E o que é que o capitalista da OpenAI, o que é que o capitalista do Claude, da Gemini querem fazer? Querem explorar esses dados como os capitalistas do século XIX exploravam outras coisas. Então, acho que é essa a lente que a gente precisa ter para que essa conversa ela se torne uma conversa densa e que nos ajude, talvez, a fazer aqui um processo heurístico de descoberta de possíveis saídas dessa arapuca em que nos meteram, e que, já adiantando um dos pilares da conclusão, ela passa obrigatoriamente por a gente se unir como classe para pressionar o poder público e outros setores, porque individualmente, de maneira pulverizada, a gente vai conseguir acordos que podem remediar de maneira instantânea uma sangria financeira, mas que sufocam o nosso setor amanhã. Amanhã não, daqui a 2 anos que eu vou trazer esse dado com precisão, para a gente não ficar numa conversa que é de mastigar nuvens. Mas, o professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, claro. Você acha que a publicidade, que o capitalismo de dados ameaça a privacidade? Eu tenho certeza, eu não acho. Tem muitos estudos sobre isso. Aqui, no Brasil, quem pesquisa isso com muita eficiência é o professor da UFBA, chamado André Lemos. Já faz algumas décadas, ele é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil em capitalismo de dados, e não existe, basicamente, privacidade, tá, Regina? Já vazou incontáveis vezes notícias de coisas como aspiradores robô que passam a planta da casa dos clientes para os donos das empresas que fabricam esses aspiradores robôs. Wearables, como pulseiras e anéis que mensuram dados biométricos, como batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura, e tudo isso é vendido para planos de saúde. Então, se a gente for olhar, tem o Vitor Vasselli aqui na sala, que é um advogado. Se a gente for olhar os termos de serviço, que são os instrumentos legais que medeiam a nossa relação com essas empresas, e existe uma opacidade e uma assimetria de poder muito grande. Não fica nítido para a sociedade civil que dados estão sendo coletados, muito menos os usos que podem ser feitos desses dados para que eles configurem ecossistemas de informação e conhecimento para governos, empresas privadas, partidos políticos. Então, a gente está num momento de extrema vulnerabilidade da sociedade civil frente a essas empresas, tá? E a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas aparentemente a gente sente na pele, né, que essa Lei Geral de Proteção de Dados não protege ninguém. É só ver a quantidade... O que acontece? Uma das características do capitalismo, desde sempre, é ele impor
estilos de vida, legislações e padrões culturais das metrópoles para as colônias. E o que é que acontece no nosso caso? Os contratos que medeiam a nossa relação com essas grandes plataformas são feitos por escritórios que estão na União Europeia e nos Estados Unidos, amparados nas legislações desses países, e que só a duras custas são adaptados para as legislações locais quando são. Então, é tão grave essa conversa que a gente está tendo aqui, o grau de vulnerabilidade em todos os aspectos, porque sequer essas empresas, elas passam por qualquer tipo de filtragem do ponto de vista legal antes de começar a operar nos mercados globais como elas o fazem. Então, é uma terra de ninguém, a verdade é essa, no fim das contas, tá? E se você fala, como aconteceu aqui no Brasil, né? Vem o governo municipal, o governo federal, qualquer instância tentando regular carros de aplicativo, tentando regular o que pode ou o que não pode, né? O STF legislando sobre coisas como um WhatsApp. A gente vê como a opinião pública é conformada para ficar contra o legislador e a favor da grande corporação. Tem a ver com isso que está aqui, né? Eu crio ideologias para dar sentido. Então, eu naturalizo que é normal eu ter um aplicativo que opera num país infringindo a legislação desse país, porque isso é o progresso, isso é o futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa produção de ideologia, com essa construção de opinião pública, que, curiosamente, nesse momento, nas últimas décadas, por uma série de razões, e chegaremos lá, num texto, inclusive, que o Vitor Vasselli me ajudou a traduzir, que é de um professor americano chamado Frank Pasquale, mostra como, de maneira organizada, as grandes corporações têm atacado os veículos de notícia intencionalmente para nos subalternalizar e nos fazerem meros fornecedores de dados. Porque parece que é isso que eles querem. Mas, voltando aqui a essa coisa de fornecedor de dado, né, lembra muito aqueles piratas, né, que chegavam nos lugares e destruíam tudo, se apossavam do ouro, né, e é mais ou menos isso, né? É praticamente um roubo, né? Um roubo. É um roubo, a palavra é essa, é um excelente. A gente tem que ser, às vezes, muito justo com as palavras, né? E não eufemismos, a palavra é roubo. Imagina que eu acho que o capitalismo de dados acaba sendo até uma forma de poder social, né? Porque Já é. Então, eu tenho esse poder social sobre as pessoas, eu manipulo essas pessoas, e ao mesmo tempo eu não produzo conteúdo nenhum, e eu me aposto do conteúdo dos outros, né? Então, assim, eu construo conteúdo, e esse conteúdo que é construído é roubado. Exatamente. E o curioso é que isso já foi feito para o usuário comum, pelo menos desde 2005, que é quando a gente troca o que a gente chama de internet do acesso, que é os sites que a gente ia acessar. Era muito difícil você colocar conteúdo no ar. Eu tinha poucos produtores profissionais de conteúdo. Aí, em 2005, o Riley Media, a gente migra para o que a gente chama de Web 2.0, que é a internet das relações, com a premissa de que todas as pessoas não só podem, como devem produzir conteúdo. Mídia social, rede social, tudo que a gente vê hoje. E qual foi a estratégia do capitalista com isso? Foi fazer as pessoas acreditarem que enquanto elas estão se filmando, comentando coisas, produzindo vídeos, elas estão se divertindo, cuidando das próprias carreiras, só que, na verdade, elas estão trabalhando de graça para essas plataformas. É um conceito que o professor da UFRJ, da Escola de Comunicação, Marcos Dantas, chama de mais-valia 2.0. Nossa, ele fez uma releitura do Karl Marx, porque é interessante a mais-valia, né? Porque você vale o que você produz, né? Então, se eu estou produzindo um monte de conteúdo e não recebo por isso, é pior que escravidão, né? É pior, porque pensa assim, como é que é a mais-valia? Se você produz 100 sapatos por dia, mas o capitalista te paga por 10, a mais-valia do capitalista são 90 sapatos. Aqui, ele não te pagou para produzir nada, e você está produzindo. Às vezes, você paga para produzir. Porque você paga a sua internet, você compra um celular melhor, você paga banda larga. Então, olha como a lógica ela é esquisita. Eu pago para produzir para os outros, ninguém me remunera por isso. E por que eu trouxe isso para cá? Porque é essa lógica que, nesse momento, se tenta impor para os veículos
noticiosos. Alguém levantou a mão. Deixa eu Adriano. ver. Professor Adriano. Fui eu. Aproveitando esse momento aqui, Marcelo, que você está falando desse caso de a gente trabalhar de graça, tudo, né? Os publishers e o pessoal do marketing de conteúdo já faz isso há um tempão, né? E o Google dá como um prêmio, que agora mudou, né? Tá mudando, como um prêmio a primeira página do Google para você ser acessado, visualizado. É um prêmio. Se a gente contar quantas empresas conseguem a primeira página do Google em relação ao que produzem, nossa, é muito desproporcional. É como se fosse uma cenourinha na frente do burro, sabe assim? O burro está sempre tentando pegar a cenoura, mas não pega, porque a cenoura está amarrada, tem um cabo, está amarrado no corpo do burro e ele vai tentando pegar e não pega. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo e agora está mudando o jogo, né? Desse SEO. Então, assim, tem razão, assim, porque a gente está trabalhando de graça não é agora, é há muito tempo, né? E o prêmio é só o SEO, então é complicado. Então, no caso da Folha, será que ela falou, não tem jeito, eles vão pegar mesmo o dado, então pelo menos deixa eu ganhar uma grana aqui, não sei se fosse o pensamento. A gente vai chegar lá. Legal. Não tem como... Eu não falei com a Folha para saber, né, exatamente por que é que eles tomaram essa decisão, mas volto àquilo que eu trouxe no começo, que quanto mais a gente tomar decisões individuais e não como classe, mais vulnerável a gente fica. Então, a gente tem que ter consciência de classe para lidar com capitalistas globais. Como setor, a gente tem que se posicionar com o que é que o setor aceita ou não aceita. Mas o nó gordo dessa conversa é a base do que a gente chama de economia da informação, que é uma ciência relativamente nova, né, dos anos 70 para cá, mas especialmente que se desenvolve a partir dos anos 90 e que nos conduz a pensar que a tecnologia ela muda todo o tempo, mas as leis que regem a economia permanecem as mesmas, via de regra, desde que o capitalismo é capitalismo. E é por isso que, eis aqui a hipótese de trabalho da nossa conversa, a gente pode dizer que a inteligência artificial não quer produzir conteúdo, porque não é aí que está o dinheiro. Ela quer ser o veículo. Eu não duvido que daqui a pouco a gente vai ter nos agentes de inteligência artificial propaganda. Do mesmo jeito que eu tenho um editorial. É óbvio. Vai. E você, quando você assina os chats, você não usa gratuitamente, você assina, você já está pagando, né, para esse veículo, né, para essa revista GPT aí, para ela te dar o conteúdo. Isso. Ela que está recebendo, não é o veículo que produziu. Exatamente. E isso é muito injusto, porque como nos lembra esse professor italiano que eu gosto muito, é professor lá de Veneza, o Enzo Rolani, para a gente reproduzir uma informação que foi digitalizada, o custo é quase zero. Para a gente produzir, o custo é altíssimo. Inclusive, nem dá para calcular. Quem é que produz? Os veículos. Quem é que reproduz? A inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ou os donos das inteligências artificiais, não querem o ônus de produzir. Porque produzir dá trabalho em vários aspectos. Inclusive, custa bastante dinheiro. Nossa, elas querem checar, reproduzir. Né, checar. Ter certeza que aquilo é verdadeiro. Isso custa, é um jornalismo investigativo. Não é assim, ouvir dizer na esquina que alguém matou alguém, né? Isso, já vou trazer para vocês o percentual médio que a gente tem de alucinação quando a gente conversa com as maiores IAs, a respeito de fatos e dados, enfim, que foram reportados pela imprensa. Mas antes disso, e aí, depois disso a gente entra para falar só desses dados e de publishers, vale trazer um clássico da economia da informação que nos revela como é que essa lógica opera. Se eu perguntar para vocês o que é uma lista telefônica, alguém consegue me conceituar? Tem vários jeitos da gente definir. Fala aí, Regina, como é que você conceitua uma lista telefônica? A lista telefônica, ela era dividida em número de telefones das pessoas, né, naquela cidade, por ordem alfabética, muitas vezes por bairro, e tinha também as páginas amarelas, né, que você tinha as informações, as empresas comerciais, né, Martins? Acho que é isso, né? A revista de propaganda que tinha número de telefone também. Né?
E aí vocês contaram para mim essa história, ou definiram a lista telefônica com a cabeça de publisher. Mas o que é uma lista telefônica? É um banco de dados. Nossa, que maravilhoso. E é um banco de dados que estava analógico, materializado em páginas de papel. E que não era super simples de ser montado. Tanto que se você estava em regiões metropolitanas complexas, como a de Nova York, sei lá, nos anos 60, 70, 80, você às vezes tinha várias listas telefônicas. E aí, o que é que aconteceu? Nos anos 80, começam a aparecer as primeiras versões digitais desses bancos de dados, que são os CDs de listas telefônicas. Isso era uma coisa tão difícil de ser conseguida que até o FBI comprava esses CDs de listas telefônicas. Aí, uma das pessoas que trabalhava com isso numa empresa chamada Ninix, o James Bryant, ele tem a ideia de comprar listas de telefônicas, várias dos Estados Unidos, vai para a China, coloca trabalhadores chineses para digitarem tudo isso em computadores, 2 equipes separadas, coteja esses materiais para tirar os erros de digitação e volta com um CD mestre. Para produzir isso, ele gastou muito dinheiro, porque ele comprou as listas, foi para a China, pagou os trabalhadores. Para reproduzir esse CD, o custo é praticamente zero. Só que no começo, ele vendia isso por centenas de milhares de dólares. Com o tempo, vão aparecendo outros players, e aí o CD vai baixando o valor. É isso que vai acontecer com a gente se a gente não se unir. É exatamente esse o movimento que aguarda os publishers se eles não aprenderem com esse case das listas telefônicas. E aí, o que é o grande exemplo disso aqui, né? A gente não pode deixar que o nosso produto de informação se transforme em mercadoria. E é isso que o UOL e Folha acabaram de fazer. Eu transformei o fazer jornalístico em commodity, em mercadoria. E na hora que virou mercadoria, a reprodução para o capitalista tem um custo irrisório, gente. E é em escala global. E é aí que ele vai ganhar essas cifras que a gente nem consegue pronunciar. Como é que isso conversa com o cenário contemporâneo? Saiu esse texto semana passada, imagino que a maior parte de vocês tenha lido, e eu vou trazer os dados deles condensados aqui na sequência, do Sulzberger, que é um publisher do New York Times, que eu acho que é não só uma carta de intenções, mas uma radiografia crítica muito importante de tudo isso que a gente está conversando, porque ele mostra aqui qual é a cadeia alimentar, acho que a gente pode chamar desse jeito, né, de produção de conteúdo noticioso através das inteligências artificiais conversacionais, e aí vejam que a base da pirâmide é essa reportagem original. O que é que isso implica? Aquilo que a Regina estava dizendo. Jornalistas em campo com boas práticas de checagem, investigações, entrevistas, isso tem um custo alto e um risco igualmente alto. Aí o que é que eu tenho? Plataformas de rede social, né, que começam a agregar isso, e no topo da pirâmide, esses modelos conversacionais sintetizando o que já foi publicado. Sem essa base, esse topo não existe. E se a gente não tem essa leitura e entende que a gente é a base, a gente vai se contentar com qualquer migalha que jogarem no chão. Então, essa é a conversa muito importante. Aí o Adriano tinha acabado de falar, né, do SEO lá embaixo. Tirei esses dados do último report da Reuters, publicado agora no começo do ano, né? Então, eu já tive, gente, uma diminuição de 33% do tráfego orgânico global do Google. Nos Estados Unidos, isso é ainda mais dramático, está perto de menos 40%. Se eu olho para os próximos 3 anos, se especula aí, né, seguindo essa curva, uma diminuição de 43%. E se eu olho para o Google Discover no mundo todo, eu tive uma queda já de 21%. Se eu olho aqui, para os cliques gerados por Google AI, né, comparado com a busca tradicional, eu tive uma queda de 95%. Então, a gente vê que isso daqui é, de fato, o que está acontecendo no nosso mercado. Como é que essa
essa lógica ela se sustenta por uma quebra de contrato entre os veículos e as big techs. Então, antigamente eu tinha um usuário que faz uma pergunta via mecanismo de busca, aí vem aquela lista de links a qual o Adriano se reportava, entre os quais tinha os links pagos, né? Ou os links que via SEO tinham um resultado melhor, isso gerava o clique. Então, assim, o veículo tinha algum poder, ainda que já um poder menor do que em outros momentos da história, né? E agora eu tenho um usuário que faz uma pergunta dentro da IA, não sai da IA, a IA funciona como uma enciclopédia. Só que os enciclopedistas da IA somos nós, os veículos. E aí a gente tem, conforme esse texto do publisher do New York Times, uma hipocrisia muito grande que está ameaçando a sobrevivência da nossa área. Que hipocrisia é essa? Eu tenho 4 pilares que fazem um IA que responde coisas sobre dados e fatos, né? Isso é sobre conteúdos noticiosos, funcionar. Eu tenho os engenheiros, eu tenho a computação, né, os chips, os data centers, eu tenho a própria produção de eletricidade, mas os dados gerados pelo jornalista, todo mundo quer que seja de graça. Então, se são 4 pilares e 3 são hiper bem remunerados, por que um deles não deveria também estar sendo muito bem remunerado para que um modelo de IA possa performar de maneira exitosa quando a gente fala de conteúdo noticioso? Isso não tem lógica. E a gente não pode se subalternalizar e aceitar que esse seja o nosso lugar nessa história, né? Lembrando que a gente está aqui na base dessa pirâmide. A pirâmide só vai ter síntese de inteligência artificial conversacional se houver dados e fatos checados por jornalistas profissionais que alimentam esse sistema. Alguém levantou a mão. Piauí. Olá, está me ouvindo bem? Boa tarde. Robert. Parabéns mais uma vez pelo evento, tá? Ané, Regina. Marcelo, sobre essa questão aí que as empresas de IA usam os dados dos jornais, né, da imprensa, para responder as perguntas. Existe algum estudo que mostra qual o percentual de respostas que vem da imprensa? Porque, por exemplo, outro dia eu perguntei algo sobre dor de dente, né? Eu acredito que eles pegaram de algum site que não era jornalismo, mas algum site de odontologia. E aí, será que realmente a imprensa tem uma participação tão forte na resposta de IA e não outros sites de conteúdo, outros sites, por exemplo, de empresas, né? Não sei se você entendeu minha pergunta. Entendi. A gente não tem esse tipo de dado porque tem uma opacidade muito grande, né? Não é por acaso que o Pasquale vai chamar esse tipo de sistema de caixa preta. A gente não sabe exatamente como eles funcionam, e mais do que a gente não saber como eles funcionam, eles não são auditados nem divulgam esse tipo de dado. E mesmo que eles divulguem, a gente vai ter que confiar no que eles divulgam. Não tem como você investigar isso. Então, olha que situação vulnerável essa. Aí eles usam, o Pasquale vai dizer lá no livro dele, Black Box Society, eles usam a prerrogativa do segredo industrial para dizer que eles não podem revelar esse tipo de coisa, porque eles estariam comprometendo a viabilidade econômica do negócio deles. E aí a gente entra num grande ciclo de opacidade. Então, a gente não tem esse tipo de dado. O que a gente sabe é que, eu vou ter esse dado já aqui, mas já falo, está na cabeça. Aproximadamente metade das respostas de notícias que vêm estão erradas. Então, assim, vai dizer que foi a Piauí, que tal coisa está na matéria da Piauí, e não está. É uma alucinação gravíssima e sistêmica. Ou porque não conseguiu acessar a Piauí, ou porque é da natureza dessas IAs, da maneira probabilística como elas trabalham hoje, né? Inventar coisas que tem grande chance, probabilisticamente, de serem verdadeiras. Mas não tenho esse dado para te dar, não, tá? Tá, Marcelo, eu acho que além deles pegarem conteúdo da imprensa, eles também pegam conteúdos de sites médicos, por exemplo, sites de direito, para alimentar a inteligência artificial também, né? Ou seja, está pegando o conteúdo de todo mundo. Vamos lá.
Isso é princípio da economia da informação. Tudo que está digitalizado pode virar commodity. Uma vez transformar, é a história dos CDs, uma vez que eu transformo um banco de dado físico em 01, em código binário, isso pode ser explorado pelo capitalista de dados, do modo como ele bem entender. E o grave dessas IAs é que eles infringiram uma série de direitos autorais, explorando conteúdos que não são conteúdos de acesso livre. Porque você acessar um conteúdo que é Creative Commons e citar, não tem nenhum problema. Agora, você usar estratégias para burlar paywall, que é o que o GPT, por exemplo, estava fazendo com a Folha, Estadão, com todos os veículos, para trazer respostas referendadas pelos veículos, sem remunerar os veículos, isso ninguém precisa dissertar muito para concluir que é uma prática absolutamente desleal e predatória. Então, acho que esse é o pulo do gato. Não tem problema eles estarem trazendo conteúdo, se eles quiserem, do site do STF, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Ortopedia, não tem nenhum problema, se for um conteúdo de acesso livre. Agora, o que eu não posso é pegar um conteúdo que é caríssimo para ser produzido, às vezes uma reportagem que passou, sei lá, meses para ser feita, e oferecer isso como algo gratuito para o assinante daquela interface de inteligência artificial, sem remunerar os veículos que estão na base da pirâmide. E é isso que hoje está acontecendo. Vamos voltar para cá. Ninguém duvida que os engenheiros, quem faz o código, tem que ser remunerado. Ninguém duvida que os chips que são produzidos na Ásia são importantíssimos, que os data centers, essas estruturas em que ficam os servidores, refrigerando esses computadores, são fundamentais e que eu tenho que investir muito dinheiro nisso. Ninguém duvida que eu tenho que empregar eletricidade, inclusive de combustível fóssil, poluindo bastante o planeta, mas todo mundo duvida, porque a gente construiu uma opinião pública que referenda isso, né, que o trabalho de jornalista não vale nada. Então, esse é o problema. Em função do tempo, vou para essa tela que eu acho que ela é muito relevante para essa conversa, né? A gente teve um período que foi de 2004 a 2024, né, ou seja, aí de 20 anos, com uma queda de 75% no número de jornalistas nos Estados Unidos, mais de 3 mil periódicos fechados. E o que é que a gente está vivendo nesse exato momento? Começou em 2022 e deve se encerrar esse ano. Jornais perdendo mais de 45% do tráfego com a intensificação da IA. A Meta hoje fatura, gente, para vocês terem ideia, 8 vezes mais que todos os jornais do mundo somados. A Meta. E o que é que se espera para a próxima fase desse cataclisma que se prenuncia, né? Que a gente chegue no que se chama aí, está lá no artigo do publisher do New York Times, publicado pela Globo, pelo G1, num que a gente pode nomear de oceano sintético. Mais de 90% do conteúdo online gerado por IA. O que, pelo óbvio, compromete a esfera pública, compromete a democracia, leva ao que a gente pode chamar de um colapso dos bens comuns cívicos. Porque, como eu dizia, quase metade das respostas de notícias dos principais assistentes de IA contém distorções gravíssimas, alucinações perigosas. Robôs não cobrem reuniões de conselhos escolares, investigam corrupção, expõem mentiras políticas. Então, a IA, inclusive, agrava a radicalização. E aí, é nesse contexto que a gente tem que entender o que é que eu estou chamando aqui de mediação, que a IA não quer produzir conteúdo, quer mediar, quer distribuir, né? Então, historicamente, o que é que o jornalismo, os publishers fizeram? Eles tinham 3 funções indissociáveis. Decidir, né, questão de gatekeeper aí, né, o acesso ao mundo e o que receberia cobertura, colocar questões críticas em primeiro plano e legitimar, estabelecer, né, qual informação foi checada, é confiável, é verdadeira. Está em tal veículo, a gente confia, porque a gente sabe que não vão publicar sem terem checado e rechecado tantas vezes forem necessárias. Agora, o que é que acontece, gente, que é a distorção, né? Eu tenho, então, uma captura da IA na organização. Eu tenho múltiplas fontes instantaneamente sendo coletadas como dados, cotejadas e devolvidas na forma de informação e conhecimento. Na questão da visibilidade,
eu tenho um gatekeeper, que é um gatekeeper maquínico. A IA selecionando qual informação responde melhor à pergunta que o usuário faz. Aliás, uma das funções da gente, jornalista, era trazer perguntas que o usuário não fazia, mas que eram importantes para ele fazer, né? E essa questão da legitimação, porque eu tenho a IA embalando as coisas de uma maneira que a autoridade ela é dada de maneira quase absoluta. Então, é um ecossistema extremamente pernicioso para a democracia, porque ele parece igualitário, mas ele é hierárquico e autoritário. Essas grandes empresas fazem o que querem. É quase inteiramente corporativo, mas parece servir ao bem público. Eu vou lá, pergunto para a IA, ela me responde. Olha que prático. É um jeito contemporâneo, rápido de eu me informar. Parece neutro. Ai, não são dados, é máquina. Como se a máquina fosse neutra. Ela está cheia de valores humanos, né? Muitos deles orientados para a geração de lucro e para a destruição do jornalismo sério. Parece empoderar o consumidor. A hora que eu quero, eu tenho a resposta que eu preciso para qualquer tipo de pergunta, das mais triviais às mais complexas. Só que, na verdade, eu tenho uma estrutura opaca que pode, inclusive, deliberadamente, por instruções dadas para a inteligência artificial, direcionar respostas, por exemplo, perto de uma eleição. E o que é que acontece perto de uma eleição com a IA dizendo quem tem mais chance de ganhar? O que é que vocês acham? Depois do escândalo do Cambridge Analytica, né, que ajudou o primeiro Trump a se eleger, a gente sabe onde é que essas coisas podem conduzir a democracia. Os efeitos parecem locais, mas os impactos são absolutamente globais. E como é que alguns publishers têm lidado com isso, né? No caso do New York Times, tem havido uma estratégia dupla. Então, tem tanto disputas judiciais aí travadas. Foi feito um acordo recentemente com a Amazon, há aproximadamente 1 ano, e o principal uso que o New York Times tem feito da inteligência artificial é como uma ferramenta para acelerar processos de jornalismo investigativo. Por exemplo, de eu analisar 500 horas de vídeo em poucas horas, ou 500 horas de entrevistas gravadas. O Le Monde tem tido aí um pragmatismo muito acelerado, porque ele está com déficit, ele não se paga já faz um tempo. Então, eles têm priorizado a viabilização financeira pela via do licenciamento em escala para todas as IAs grandes que os têm procurado para fazer esse tipo de acordo. E olhem esse dado como ele é sintomático. O custo da redação anual é de 81 milhões de euros, e isso supera a receita, que é de 72 milhões de euros. 25% da receita de IA é repassada diretamente aos jornalistas, tá? E a Axel Springer, né, gigante aí na Europa, tem, porque isso é bem da União Europeia, né, regular esse setor de tecnologia, tem feito um combate regulatório severo e acordos milionários. Já vislumbrando, que é o que a gente precisa conversar nessa sala, nesse café, o fim do modelo dos cliques, colocando um acento, um foco na descoberta do que não deveria ser descoberto. É isso que os publishers precisam entender que eles são capazes de entregar. E aí isso traz algumas mudanças para a gente, né? Então, o que é que reduz esse novo framework operacional, né? No caso da pauta, o jornalismo de serviço genérico, agregação, lista de restaurante, o que fazer. E o que é que ganha valor? Investigação exclusiva, análise com ponto de vista. Eu vou encerrar com isso. As revistas saem na frente nisso, por razões que todo mundo que está aqui já deve conhecer, né? Curadoria explícita, produção, aquilo que o Adriano falava, muita dependência do SEO. Quantas pessoas aprenderam a escrever para otimizar o seu conteúdo para SEO, né? E agora, transparência de autoria, identidade visual forte, e há, como está fazendo o New York Times, como pesquisa. Distribuição, né, via plataformas de rede social, como X, Facebook, substituídas por, isso aqui é super importante, e a Carla, inclusive, Miranda do Estadão, também chega a discutir essas questões, é a gente pensar que os publishers talvez precisem confiar mais no seu taco, nas suas marcas, e pensar em modelos de distribuição próprias, inclusive comunidades fechadas. Isso é uma tendência que tem sido apontada, porque são pessoas que têm interesse em comum, perspectivas de mundo em comum, gostam da mediação que aquele periódico, aquela revista fazem, e substituir esse modelo da gente
hoje de ads programáticos via Google e page views como métrica, como KPI, por assinaturas, eventos de alto nível, licenciamento, consultoria B2B. Como o nosso tempo está aqui se acelerando, eu vou passar por isso aqui porque eu acho que a gente não pode sair dessa conversa sem trocar em mais duas coisas. Primeiro, que tem 3 perguntas incômodas que eu acho que são as perguntas que todo publisher vai ter que começar a responder. Primeira delas, se o Google sumir amanhã, né? Seu leitor ainda vai encontrar você? Ou eu dependo dessa mediação de terceiros? Eu, quando dava aula no mestrado, eu trouxe vários casos para estudantes meus de influenciadores digitais que do dia para a noite perdiam suas contas de Instagram, de YouTube, do que for, unilateralmente, sem explicações do porquê a conta foi apagada, e se perde o seu trabalho. E não tem outro jeito de você vender o que você faz, porque você concentrou todas as suas fichas num site de rede social digital, que é esse contrato em que você é obrigado a seguir as regras que são impostas unilateralmente. Segunda coisa, a gente sabe exatamente hoje de onde é que vem o nosso tráfego, qual que é o percentual de tráfego de busca, e temos já um plano B, porque essa diversificação ela não é mais uma estratégia de guerrilha nem um luxo. Ela é uma necessidade de sobrevivência imediata. Lembrem, a gente está no segundo momento daquela curva descendente, ou daquela linha descendente, né, que eu mostrei para vocês, que se encerra agora em 2026, e que vai nos levar, a partir do ano que vem, para isso que está sendo chamado de oceano sintético. E, por fim, isso é o mais importante, a gente, como publisher, consegue explicar numa frase, num tweet, numa sentença curtíssima, por que é que a nossa marca não pode ser substituída pelo que uma inteligência artificial entrega, por uma resposta sintética. Eu entendo, e aí eu devolvo para vocês a palavra, que nesse contexto as revistas têm uma vantagem estrutural, porque o negócio da revista, por excelência, sempre foi o negócio da curadoria, né? Então, uma seleção rigorosa do que vai entrar na revista com critério, exatamente porque não é jornal diário, né? Uma declaração de valor. Isso merece estar na revista semanal, mensal, seja qual for a periodicidade. Isso não, isso é o trabalho de curadoria por excelência, ou não. Um ponto de vista assinado, aquilo que a gente falava de checagem. Responsabilidade editorial. Então, se a gente quiser brigar no volume, que é como ganha o capitalista de dados no século XXI, a gente está bem ferrado. Sobretudo se a gente continuar desunido como a gente está enquanto classe. Mas onde é que a gente pode ganhar? No discernimento. Então, é pensar que, por exemplo, a Vogue nunca foi notícia, a Vogue é moda. O The Economist como marca... É a Bíblia da moda, a Vogue. É a Bíblia, é isso, Regina, é a Bíblia. Então, é pensar assim... É a Bíblia da moda, é uma referência que independe, você confia na Vogue. Exatamente, exatamente. E aí, só para dizer para vocês que tudo isso já, como a gente tem que estar perto da academia, né? Esse texto aqui foi publicado em 2017, traduzido por mim e pelo Vitor Vasselli, que está aqui, desse pesquisador, Frank Pasquale, que é um advogado americano, autor do livro The Black Box Society, a Sociedade da Caixa Preta, em que ele fala vários fatos em que não tinha ainda IA do jeito que a gente tem hoje, né? A gente falava mais sobre plataformas digitais e redes sociais. Ele mostrava a confusão que essas plataformas estavam fazendo com o jornalismo e o que é que ele colocava como antídoto para tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Os jornalistas devem ser mais assertivos sobre suas próprias prerrogativas e identidades profissionais. E eu acho que é isso que está faltando a gente fazer. Enunciar o que a gente entrega, se unir como classe e jogar esse jogo de um outro jeito, sair dessa subalternalidade em que a gente se colocou, ao comoditizar, ao transformar aquilo que a gente produz em mercadoria. Se a gente faz isso, é o jogo do capitalista. Mas valia 2.0, né? 2.0. Era isso, tá, Regina? Não sei se alguém tem mais algum comentário aí para fazer. Temos ainda um tempo. Eu só queria, antes do professor Adriano falar, eu só queria dizer uma coisa. Eu fico muito feliz em ouvir tudo isso que o senhor disse,
porque eu acredito muito em tudo isso, eu defendo a comunidade fechada, eu defendo a newsletter, eu defendo a produção de conteúdo em que você é senhor da sua marca. A gente tem um associado, o PH da Barões, que ele sempre diz isso, marca proprietária. Quando o publisher entender que ele tem a marca proprietária e a marca dele é que manda, a marca dele é quem produz, a marca dele é quem dá as cartas, neste momento, tudo muda. Né? Tudo muda. E o que nós fazemos na NER é isso, é unir a comunidade de publishers para que a gente fique cada vez mais forte para poder reivindicar várias coisas, inclusive que a nossa mais-valia tenha o seu pagamento feito, né? Enfim, como o Neymar recebe lá da Nike, enfim. Mas porque na mais-valia o Neymar está no topo, né, professor? Porque ele vale muito, né? Mesmo quebrado. E tem a Nike está lá, né, bancando, certo? A Nike está lá bancando a mais-valia dela. Olha o custo da mais-valia da Nike. Mas, enfim. Mas só vamos lembrar que o Neymar não é, falando de Nike, ele não é dono do meio de produção, tá? Aí não, quando a gente fala de capital, eu não entrei nessa discussão. É que ele gera dinheiro, né? Na mais-valia do Neymar lá, ele gera dinheiro para a Nike, né? Isso. Então, a gente tem o que a gente chama de plataformas de infraestrutura e plataformas especializadas. As de infraestrutura são... Imagina o que é você ter um cabo marinho que transmite a internet. É uma coisa... E não tem mais cabo marinho que não seja de empresa privada, tá? Os governos antes eram... Então, assim, tudo isso para contar assim, não tem hoje, no curto e médio prazo, como o capitalismo não está imbricado nisso. Agora, tem como a gente não ter um papel subalterno nessa história. Tem, opa! Nossa, eu fiquei muito interessada na mais-valia 2.0, vou procurar tudo sobre isso, eu adoro estudar sobre mais-valia. Enfim, professor Adriano, o senhor levantou primeiro a mão. Bora. O Marcelo falou da lista telefônica, né? E o Google criou aquele Google Meu Negócio, onde cada um cadastrava seu estabelecimento lá. Ou seja, de novo, as empresas, nós trabalhamos de graça para criar a lista telefônica do Google, que é o Google Meu Negócio. Quando alguém procura, tem site, tem link, tem avaliação. Ou seja, nós trabalhamos para construir a lista telefônica do Google, que é, né, é o Google Meu Negócio. Você paga na busca, está lá em cima, né? Sim, mas concorda que nós trabalhamos lá, nós preenchemos tudo, eu vou te dar um prêmio e vou te localizar. Mas nós criamos a lista telefônica para o Google de graça, de novo, né? Essa é uma coisa. Uma dica aí, assim, tem um livro muito legal, da Letícia Cesarino, que ela mostra a estrutura, né? Essa estrutura de como foi pensado todo esse projeto aí de plataformização, de mídias, né? Como foi pensado. É um livro bem legal, chamado O Mundo do Avesso, e ele também conta as questões de como as coisas estão, do avesso mesmo, é bem legal esse livro. E pegando também, Marcelo, aquilo que você falou da pesquisa da Reuters, aí eu pego um pouco da Regina e um pouco eu esqueci o nome dele, da Barões lá, ele diz lá... Do PH. O PH, isso, Paulo Henrique, né? Ele não só diz que a marca, o veículo precisa ser marca, mas também os jornalistas precisam ser marca. Você está forte, porque aí não vai ficar da dependência só dos buscadores, de Google, entre outras coisas. Por exemplo, eu tenho minhas mídias que eu vou direto, nem pesquiso, já vou direto. Por quê? Elas construíram na minha cabeça uma autoridade onde, se eu quero saber sobre aquele assunto, eu vou lá, entende? Por exemplo, meio mensagem para dar publicidade, ICL, revista Fórum, 247, na questão política, e etc. Então, assim, eles criaram uma marca. Eu não preciso nem procurar, eu vou direto a ele. Então, é um pouco disso que nós falamos, né? Então, é isso. Vitor? Vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Regina. Parabéns, Marcelo, pela fala. Sempre uma alegria ouvir você. Feliz que o artigo que a gente traduziu apareceu aí também, que eu acho que é uma base muito interessante para pensar tudo isso, principalmente a parte da profissionalização, né, e do jornalista pensar para além do jornalismo, né, pensar também em programação. É um desafio que eu acho que é interdisciplinar, se junta com várias áreas, e acho super interessante. O que eu queria retomar é alguns pontos e deixar uma pergunta para o Marcelo, de como ele vê isso, porque o que a gente está tendo hoje, juntando um pouco com a fala da Regina, é políticas de empresa que estão funcionando de forma quase equiparável a legislações internacionais.
Você tem a política do Google, a política do Facebook, a política do X, né, ou do Twitter, do antigo Twitter e outras, que funcionam de forma transnacional, assim, e a única forma que esses países têm de disputar essa regulação é com leis. Por isso que você tem um STF agindo dessa forma, porque são uma estrutura que impacta em vários países, e para eles, quanto menos mudar o modelo de negócio, mais retorno vai ter, né? Quanto mais especialidade para cada um dos países, mais difícil isso vai ficando. Só que criar essas legislações no contexto democrático, combatendo a perspectiva de ideologia californiana, que está falando para as pessoas que a internet é sempre melhor e tal, o público está tomado por essa perspectiva de progresso, digamos assim, né? Então é sempre um contrassenso, um desafio, e eu acho que isso demanda muito uma educação mediática, um letramento mediático de como é, o que é que usa, o que é que você está recebendo quando está vendo um algoritmo de rede social, qual é a diferença de você ter uma curadoria, uma pesquisa de revista, você está lendo um jornal, né? Porque a maioria dessas pessoas estão acessando informação sem entender a diferença dos veículos, sem entender a diferença das produções, né? E acho que isso alcança até mesmo os jornalistas, né? De ter a vontade de descobrir onde o jornalismo se encaixa de forma produtiva e positiva nessas novas tecnologias, né? O André Sena traz uns debates interessantes, que a maioria do debate público está demonizando a IA. E demonizar não ajuda, cara, porque a gente não avança na discussão, né? É como se fosse possível interrompê-la. Não dá para interromper, assim como não foi possível interromper a rede social e o avanço dela na democracia, né? E como foi trazendo vários desafios nesse cenário. E aí, a pergunta que eu queria deixar para você, Marcelo, é justamente essa ideia de a gente ter um país que tem um acesso à internet fragmentado e que as pessoas vão acessar a informação onde for mais barato, já que é caro. No momento, a IA me parece uma possibilidade muito barata de acesso, ainda que tenha um custo de acesso à internet e afins, né? Ela compila ali um conjunto de informações e a pessoa acha que está informada satisfatoriamente. Ela não vai pagar a faculdade, a assinatura de 3, 4 revistas ou de 3, 4 plataformas de streaming, né? E isso acho que vai moldar uma geração inteira em termos de acesso à informação. E aí a gente vai ter carência de jornalismo, carência, que eu achei ótimo que você falou de sair de conteúdo, né? Conteúdo é um termo que me incomoda muito, porque ele apaga as fronteiras do jornalismo, da academia, das profissões específicas, né? Eu queria saber um pouco como você vê isso, essa questão do acesso à informação na realidade brasileira, né? Com menor custo e com essa dificuldade de letramento midiático. Obrigado. Vamos lá, Victor. Primeiro, assim, foi bom você lembrar que demonizar não é uma solução. Humberto Eco já falava isso nos anos 60, né? Apocalípticos versus integrados. Nem fazer a euforia, nem ter medo da tecnologia, né? Ter a perspectiva crítica, no sentido de criticidade que vem da escola de Frankfurt, né? Que é algo que a gente não usa não só para pensar, mas para agir e mudar a realidade, né? No texto lá clássico. Mas aí, indo bem objetivamente para a tua pergunta, a nossa Carta Magna lá de 88 prevê que todos os cidadãos brasileiros têm direito à informação. Isso foi regulado através da radiodifusão, né? Que inclusive é um recurso natural restrito, né, às ondas de radiodifusão. Não só por esse motivo, mas não vou entrar nessa seara hoje. Foi sempre regulado para garantir que essas informações elas fossem difundidas, né, tanto quanto possível, de maneira massificada num país que tem o nosso tamanho, com eficiência, né? E aí eu imagino que, do mesmo jeito que a legislação deu conta disso, a legislação vai ter que dar conta da inteligência artificial, né? É o trabalho de vocês da área do direito. Quando eu digo de vocês, não é jogando de maneira cretina a bola para vocês, mas é dizendo assim, que em conversa com a sociedade civil organizada, com os publishers, isso tem que ser pensado para ontem, sobretudo porque a gente tem problemas específicos do sul global, especialmente de países africanos e do Brasil, como o zero rating. Para quem não sabe o que é zero rating, é que se eu tenho um celular pré-pago, eu decido, aliás, isso contraria a nossa legislação de neutralidade da internet, né, que alguns aplicativos não consomem banda larga. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, TikTok.
E aí, para a pessoa que tem um celular pré-pago, consumir internet é sinônimo de consumir esses aplicativos. E é por esses aplicativos que hoje ela se informa. Quando vem uma informação que pode ser falsa pelo WhatsApp, a pessoa não tem banda para ir na internet, no Google, num publisher, verificar ou não a vericidade, porque ela não tem recurso financeiro. Então, o Zero Rating criou uma série de assimetrias, mas eu acho que ele poderia ser bem usado. Eu poderia ter um Zero Rating do bem e poderia ter algum tipo de contrapartida das empresas de tecnologia em conjunto com os publishers para fazer algumas newsletters que eu não vou, via, sei lá, o aplicativo XYZ, pagar para... Sabe? Então, eu acho que quem tem que pagar essa conta são as Big Techs, já que elas ganham dinheiro a perder de vista, né? Todo ano o Musk, enfim, tem a conta engordada em cifras que eu nunca ouvi falar. Eu nem sabia que era possível contar dinheiro desse tamanho. Então, eu acho que é sobre isso que a gente tem Por que isso que ele conversar. tem tanto filho, né? Tá explicado. Tem liderança para deixar. 1 trilhão. Enfim, vamos, professor, nós temos mais pessoas para perguntar. Tem a Adélia, tem o Antônio Anhaia Filho e o Robert da Piauí Negócios. Eu vou pedir para vocês serem sucintos nas perguntas, por favor, tá? Porque a gente já passou do horário e todo mundo tem o seu tempo, então vamos ser sucintos, por favor. Eu agradeço. Obrigada. Boa tarde, professor. Eu trabalhei com vários segmentos que tiveram uma transição drástica. Por exemplo, a indústria fonográfica, né? Que, em um instante, quando surgiu o computador, levou exatamente 4 anos para deixar o CD, né? E virar um outro negócio. A música hoje é um negócio que se organiza completamente diferente do que se organizava na época que existiam os CDs ou o DVD, enfim, que existia uma mídia produzida fisicamente, né? Que eu acho que, neste momento, é mais ou menos que estão passando, né, as organizações de jornal e revista, porque mudou completamente, e a minha pergunta para você é: você acha que a essa altura do campeonato ainda dá para negociar algo? Dá para negociar tudo, Adélia. Tem um filósofo da tecnologia, que eu acho que é o mais importante vivo hoje, o Feinberg, que foi orientado pelo Marcuse, um dos expoentes da Escola de Frankfurt, que nos ensina uma coisa muito básica. Toda tecnologia é um conjunto de valores sociais. Os valores que estão lá podem ser alterados a qualquer momento. Exemplo, ECA digital. É impossível mapear todo o conteúdo que está na internet com desafios que podem fazer crianças cheirarem desodorante até desmaiar. É impossível mapear todo o conteúdo que está lá e impedir que pessoas mal intencionadas que querem explorar sexualmente crianças consigam fazer isso. Então, você não vai agir como empresa. Curiosamente, assim que se legisla isso, rapidamente as empresas descobrem como atuar com alguma segurança, né? Então, é óbvio que a gente não pode entrar nessa ideia de que as coisas estão dadas e não podem ser alteradas. Esse é um dos modos através dos quais os grandes capitalistas nos convencem de que o nosso papel é subalternalizado. Precisa correr, então, né, Marcelo? Como coletivo. Individualmente, cada publisher lutando por si, gente, é que nem cada trabalhador de Uber lutando por si. Não adianta. Não adianta. Tem que ser coletivo, comunitário. Obrigada. Antônio, por favor. Boa tarde a todos da sala. Marcelo, essa parte de chupar material das pessoas, né, isso já acontece há muito tempo, porque, a exemplo até de materiais que você tem em jornais, revistas, no meu caso aqui no meu portal, agora eu não consigo copiar o teu material lá para me poder ler em tal rádio e usar em tal lugar, né? Como é que a gente consegue fazer com que, dentro dessas ferramentas que você disse ali, de usar a comunidade fechada, a newsletter, quais são as outras dicas que a gente pode usar para burlar a IA e a gente continuar com o nosso conteúdo e conseguir faturar?
Aí tem várias estratégias. Eu acho que a gente da área de jornalismo, a gente comeu umas bolas, cara, assim, eu vou falar do ICL, que é um lugar que eu trabalhei até vim para Casper. E toda a inteligência competitiva do ICL, falando de mercado, vem de infoprodutores que usavam a Hotmart. E que é um inteligente... Por que é que eu tenho cursos no ICL que bancam jornalismo? Eu não preciso de anunciante. Porque toda a lógica de você montar comunidade, trabalhar com lógica de lançamento, que é o que se chama hoje de infoprodutores, né? Usaram para ganhar milhões de reais e que as redações, às vezes, nem sabem que isso existe, estão aí à disposição e a gente não usa. E como é que essas lógicas funcionam? Faz um grande lançamento via webinário, tem uma comunidade fechada depois com esses usuários para trabalhar essas questões. Aí libero conteúdos exclusivos. Eu acredito muito nessa volta ou nessa força das comunidades. Aliás, era assim, né? Em tempos analógicos. E parece que o digital veio para a gente conseguir se conectar com mais facilidade, mas isso não tem acontecido. Então, acho que o que a gente precisa é aprender a monetizar. O Teletron Gillespie, que é um autor americano que eu gosto muito, ele diz isso, né? Uma das coisas mais relevantes para se monetizar no século XXI é o tipo de mediação comunitária que você, como empresa, pode oferecer. O que pode e o que não pode. O que vale e o que não vale. Então, não é a meta que vai ditar as regras do jogo da comunidade que é gerenciada pelo seu veículo. É você. E aí tem uma série de white labels que podem ser usadas para você operacionalizar essa comunidade que tenha como princípios aquilo que faz sentido para a tua marca e para os contratos que você tem com os seus consumidores de notícia. Eu acho que se tem infoprodutor ganhando milhões de reais com isso, com conteúdo de qualidade duvidosa, por que a gente que é profissional da área não pode fazer a mesma coisa? Então, acho que essa é outra estratégia muito grande. Fazer B2B. Então, imagina que a gente pode fazer conteúdos. O New York Times, aquele report deles que vazou em 2013, 14, que mudou a forma como eles trabalham e fez eles pararem de depender do paywall para começarem a se bancar só com assinantes, investiu muito nisso. Imagina o que é o acervo de conteúdo, imagem, vídeo, matéria, som que tem o New York Times. Eu oferecer isso com uma UX interessante para os usuários navegarem, terem experiências, fazer curadoria em cima disso. Eu fazer eventos, o Estadão agora acabou de promover, junto com outros players, o Innovation Week aqui em São Paulo. É um jeito de você posicionar uma marca editorial no campo da experiência, do evento, trazendo dentro do evento experiências, palestras e outras coisas que façam sentido para o teu posicionamento editorial. Então, enfim, tem muitas estratégias que são possíveis, na verdade, sabe? Não sei se te respondi, tá? Não, beleza, obrigado. Eu abri as ideias aqui. Eu acho que você pode, viu, Antônio? Você falou que você tem um portal. Eu acho que essa criação dessa comunidade que está em volta do teu portal é muito importante. Eles têm que sentir confiança que eles estão lá e que, de alguma forma, eles têm que sentir a sensação de pertencimento, eu acho. Eu acho que quando você faz parte de uma comunidade, tem essa sensação de pertencimento, é muito importante, né? A Vogue, por exemplo, o professor falou de acesso, né? De acervo. A Vogue, imagina o acervo da Vogue. É uma coisa, assim, absurda, né? E para quem gosta de moda, de beleza, principalmente de moda, você tem um acervo da história da moda, né? Que ninguém tem. Enfim. O Robert, da Pior Negócio, por favor. Oi, rapidinho, Marcelo, parabéns pela palestra, né? E acrescentar que você falou sobre o Instagram, por exemplo, tem gente que, as operadoras têm alguns planos assim, que você, celular, telefone pré-pago, você não tem acesso à internet, mas pode acessar o Instagram, o WhatsApp. E eu lembro que eu li uma matéria, foi feita uma pesquisa, acho que foi em 2022, 2018, que as fake news se aproveitaram disso. O pessoal chegava notícia pelo WhatsApp, a notícia não era real, mas a pessoa não tinha como clicar, às vezes. Então, não tinha como saber se era verdadeira aquela notícia. Acreditava no que estava lendo ali, apenas no título.
Então, isso aconteceu e ainda hoje acontece. Esse é exatamente aquilo que eu falava que é o zero rating, né? Então, você tem a gratuidade para certos aplicativos e para o resto você tem que pagar, consome banda. Então, de fato, a internet ela passa a se confundir com certas marcas e serviços, sobretudo para as pessoas pobres. E o acesso à informação ele fica absolutamente comprometido, não só, como dizia o professor Vitor Varcelli, porque às vezes você vai barrar num paywall que você não paga e não vai conseguir acessar um conteúdo, mas é mais grave do que isso. É porque a única internet que de maneira cotidiana você tem acesso é essa que vem via esses aplicativos pagos, que não tem como regra informações checadas, nem qualquer tipo de compromisso com a democracia. Verdade. Enfim, já deu nosso horário, professor. Primeiro, eu quero agradecer demais, demais, demais a sua participação. Fica o convite para voltar de novo, porque eu acho que a gente tem muitos assuntos ainda para tratar, né? Eu acho que vale a pena, o senhor citou alguns autores aí, eu acho que vale a pena a gente destrinchar esses autores, né? Que são uma inspiração, acho que para os publishers, acho que vale muito a pena. Então, eu quero agradecer em nome da ANER a sua presença, a sua participação. Eu fico muito feliz quando a academia vem até a ANER, porque a gente aprende muito, né? E muito obrigada, convite para voltar, e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, viu? Agradeço Obrigado, demais. Regina. Agradeço Obrigado, demais. Ané, pelo espaço e a todo mundo que estava aqui, para quem vai ouvir depois também. Sigo à disposição para interlocução. Tá bem? Um abraço. E esse café fica gravado, o Edir vai subir ele no YouTube, tá lá para quem quiser rever, tá? Ouvir de novo, professor, acho que vale a pena. Obrigada, Cido, estou gostando de te ver aí. E, enfim, muito obrigada. E o Café com a Nera agora, durante a Copa, durante esse mês, ele vai estar ausente, né? E a gente volta no final de julho para o café de número 150. Longos 4 anos.